Olá, meus irmãos, tudo bem? Queria sugerir que você separasse um tempinho no seu dia hoje para meditar na palavra do Senhor. Temos a oportunidade de estarmos congregados juntos na igreja, mas também é importante termos nosso culto pessoal e particular com o nosso Deus. O texto que vamos meditar hoje está no Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11. Então, Lucas 6, do 1 ao 11. Leia o texto aí na sua casa e eu vou trazer uma breve meditação aqui sobre o que diz esse texto. Essa passagem nos fala de duas ocorrências onde Jesus e os seus discípulos são questionados sobre o sábado. Na primeira, eles estão colhendo espigas e debulhando para poder comer. Então, os fariseus questionam: olha, você sabe que isso não é lícito fazer isso aos sábados? Os fariseus tinham uma regra bem rígida com relação ao sábado, que, por sinal, funciona ainda hoje muito entre os judeus, né? Aqueles que seguem o judaísmo e os judeus, que são de Israel. Então, eles não podiam fazer isso no sábado, que era colher, debulhar e comer, né? Eles tinham que estar com o mantimento já pronto na sexta-feira, para no sábado apenas se alimentarem. Depois, eles vão entrar, vai ter uma outra situação, e aqui há um homem na sinagoga. O texto diz que ele tem a mão direita atrofiada, no versículo 6. Jesus se levanta no meio deles e faz uma pergunta, até certo ponto provocativa: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Está lá no versículo 9, salvar a vida ou tirá-la? E Jesus pergunta isso porque havia muito debate, inclusive entre os fariseus, sobre se uma pessoa estivesse caída num buraco, um animal caído num buraco, se era lícito ir lá e salvá-lo se fosse no sábado, se ele tinha que esperar até o primeiro dia da semana para ser resgatado, por exemplo. E aí Jesus estende a mão, toca nele, e ele é curado, e eles vão ficando cada vez mais enfurecidos contra Jesus. Percebe então que essas duas passagens falam de coisas levemente diferentes, o trabalho e a cura, mas ambas tocam no mesmo ponto. O ponto de que esses homens aqui tinham a questão do sábado como algo ritualístico tão importante que para eles isso suplantava a fome, suplantava o amor ao próximo, suplantava a cura, que tudo isso era abaixo de cumprir estritamente o que dizia a lei. Veja, Jesus não está dizendo que eles não devem seguir a lei, só está dizendo que eles devem entender qual é o princípio da lei. Com relação a comer, ele vai citar que o próprio, já uma situação no Antigo Testamento que, como o próprio Davi entrou na casa de Deus e tomou ali os pães da propiciação e se alimentou, enquanto ele fugia de Saul, né? Se lembra bem dessa ocasião? Percebe que o que eu estou querendo te mostrar aqui, que é o que Jesus está nos apresentando. A obediência à lei, ela se subjuga debaixo do amor. Esse é o princípio, essa é a regra, esse é o vínculo. Eles estão cumprindo simplesmente a lei, mas não estão olhando para a dor daquele homem que está ali com a mão atrofiada, ou daqueles homens que estão passando por um momento de fome e que a comida que eles têm é colher espigas e comer. O propósito de Deus nunca foi que a lei fosse seguida de forma estritamente, obedecida estritamente, sem nem entender o princípio por trás dela. Por isso, Jesus, em dado momento, vai dizer que toda a lei se resume em amar a Deus acima de todas as coisas, com todo entendimento, com toda a força. E um segundo mandamento semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o princípio da lei. Muitas pessoas querem ser cristãs e estão dentro das igrejas evangélicas e acham que precisam agradar a Deus cumprindo estritamente o que está ali nas ordenanças. A Bíblia nos ensina o que devemos fazer, como devemos viver, o que devemos fugir e o que devemos abandonar. Ela nos mostra tudo isso. Mas nós não ganhamos ponto com Deus quando fazemos essas coisas, ou perdemos ponto com Deus quando fazemos o que não devemos fazer. Não é cumpra isso, faça isso, faça isso, faça isso, e não faça aquilo, não siga assim, não faça isso, não faça isso, que assim um dia alcançaremos o direito à salvação. Isso nos transforma. Ele nos mostra a sua vontade. E agora nós nos adequamos à sua vontade, cumprimos aquilo que ele tem a fazer. Mas isso está baseado no amor que Deus tem por nós, que enche nosso coração, no amor que nós temos por ele, que é o reflexo desse amor que vem de Deus para nós, e no amor que temos pelo nosso próximo. Então, o objetivo da vida cristã não é um seguir legalista da lei, mas é amar a Cristo e fazer com que essas boas obras sejam o fruto
o fruto de uma vida transformada. Percebe a diferença? É exatamente o caminho inverso. Nós não fazemos boas obras para agradarmos a Deus e sermos salvos, mas porque fomos salvos e nosso desejo é agradar a Deus, nós fazemos boas obras. Que Deus nos ajude a viver assim uma vida que glorifique o nome dele e cada vez mais nos assemelhando a Cristo. Entenderemos o princípio da lei e viveremos de acordo com ele para a glória de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.